Ricardo, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, cara. Da onde você veio, como é que você começou, como é que funciona esse negócio? Como que você virou esse ídolo no meio do banco de dados aqui no Brasil? Cara, assim, eu sempre fui muito nerd, assim, né? Muito meio antissocial, tal. Era uma criancinha bem doente, etc. E mais ou menos na época que eu era criança, adolescente, começou computadores, tá? Computadores não existiam sempre, eles começaram. Tá? Não é sempre do jeito que é hoje, Isso, né? não é assim, não. Eles começaram. Cara, assim que eu comecei a pegar eles, eu adorei, eu me apaixonei muito porque eles me obedecem. As pessoas, Você controla. mesmo que eu faça merda, eles fazem merda. Agora, para as pessoas, se eu falar para a pessoa pula, ela não pula. Eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso, eu tenho uma coisa para fazer que eu controlo, né, cara? E aí me enfiei nisso, né? Minha mãe, meus pais queriam que eu fizesse direito, né? E eu estava fazendo direito e tal. E eu estava, acho que já no terceiro, eu tinha acabado o terceiro ano da faculdade de direito. Estava num estágio de economia, tal, numa empresa. Só que aí quando estava lá, a empresa estava sendo implantada, né? Estava começando a empresa, que era a Brahma. A Brahma, isso mesmo. Tudo começou daí, né? Tinha geladeirinha já naquela época. A Brahma estava começando a ter distribuição direta no Brasil. A distribuição era terceirizada e estava participando desse projeto. E eu vendo os caras se matando com a rede. Ai, a rede não passa. Não é assim, não é assim. Eu, cara, peraí. Deixa que eu faço. É assim, assim, assim. Pronto, isso tá mesmo fazendo direito, você já era fuçado. Eu era estagiário do financeiro. E aí eu me enchi o saco e falei, não, cara, é assim, assim, Deixa assim. que eu resolvo esse negócio aí. Nisso o gerente falou, você agora trabalha em TI. É mesmo. E acabou. Então, fiquei fazendo direito mais uns 6 meses, larguei e estou aí em TI. TI era tudo misturado junto, né? E depois que eu fui ficando mais para programação e banco de dados. Legal. Isso é um negócio que você falou que a gente vê como ponto comum, né? Semana retrasada a gente conversou com o Gui, com o André e com o Cleiton. Todo mundo que começou a trabalhar com TI, seja hoje em banco de dados, seja com programação, começou meio que de paraquedas, vamos dizer assim. Acidentalmente. E é isso que você falou, sempre foi um negócio meio misturado. Puta, precisa formatar o computador da moça ali. Tá dando pau na rede aqui, precisa consertar. E aí, com o tempo, vai filtrando e vai especializando numa área específica. Isso foi bem especificando, né? Especificando numa área específica é maravilhoso. Você vê, isso aí vem do crescimento da área, né? Porque assim, por exemplo, banco de dados, há 20 anos atrás, cara, não tinha esse tanto de banco de dados que existe hoje. Tipo, uma empresa tinha um banco de dados e ele era desse tamanho. Sim. Então não tinha necessidade de DBA, não tinha tanto DBA, por isso que o cara fazia tudo. E como é que começou, como foi essa transição entre sou TI da Brahma, né? Para sou o cara mais foda de banco de dados no Brasil? Como começou essa transição para banco de dados? Banco de dados relacional estava meio que surgindo naquela época. Internet e Linux estavam começando, e nisso estavam começando os bancos de dados a se popularizar. Mas nessa empresa especificamente, tinha que fazer um trabalho de portar uma aplicação de um banco de dados antigo, de COBOL, mainframe, etc., para um banco de dados moderno, em SQL Server, não comecei em Oracle, em SQL Server, mais moderno, tal, e etc. Né? E aí aí que eu comecei a mexer em banco de dados. E também, a gente precisava pegar os bancos de dados das revendas terceirizadas e trabalhar aquela massa de dados para colocar dentro do nosso sistema. Fazer o filtro para centralizar aquilo na própria Brahma. Isso mesmo. Entendi. Então aí eu era muito mais programador do que trabalhar com dados. Entendi. Né? Mas então tinha a figura do DBA. E eu tenho meu ídolo lá e ele trabalha até hoje, né? É mesmo? E ele era isso. Ele é o DBA, ele resolve. Ele é o DBA, ele resolve. Aí eu chegava nele e falava, cara, o que você está fazendo? Isso é tão legal, tão legal. Um dia ele me falou uma coisa que, cara, me abriu a mente. Ele falou, cara, é o seguinte, isso aqui que eu faço é muito fácil. O que você faz que é difícil. Meu trabalho é uma moleza. É isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não é muito difícil, não. Eu apaixonei. Eu falei, ele ganha mais e trabalha menos? Cara, é isso. Eu quero isso. Cara, eu falei, eu quero fazer isso e acabou. E aí fui atrás de curso, certificação e etc. E ele te apadrinhou no começo para te ajudar, te dar norte? Você precisa começar a fazer um curso assim primeiro, depois ir aprendendo esse tipo de coisa? Ou você foi meio por conta? Não muito, não, cara. Né? Eu tenho uma mágoa meio com ele com isso aí. Ele ajudava assim, mas meio que assim... Já falei, não pode fazer isso, cara, etc. Então, tinha que ir aos pouquinhos, assim. Sei. Cara. Você teve um melhor exemplo aqui dentro, né? Acho que todo mundo aqui na CCM. Mas deixa eu te perguntar.
fez muito rebuild em COBOL, não? Direto. Cara, era COBOL em Windows NT4. E acabava a luz pra E caramba. aí corrompia os arquivos. Corrompia o arquivo, rebuild. Cara. Aí a gente colocou antivírus, porque pegou um vírus, o antivírus corrompia os arquivos e rebuild, cara. Eu cheguei a entrar numa empresa que eu tive que fazer isso aí, cara. Explica pra gente do que vocês estão falando Os agora, dados vai. estragavam, cara. Os dados estragavam e precisavam ser reconstruídos. Corrompia o dado dentro do banco de dados. Isso mesmo. E era uma coisa comum isso no COBOL? É arquivo, né, cara? Era arquivos. Era mini arquivos e aí, por alguma eventualidade lá, que eu não sei o que é, Ele corrompia. Qual que é a grande diferença do banco de dados que a gente trabalha para... Por exemplo, você abre uma planilha do Excel, é um banco de dados. O documento do Word é um banco de dados, tem dados lá dentro. Qual que é a grande diferença para o banco de dados que a gente trabalha? Isso é estático, ele está paradinho. Mesmo que você está digitando e você salva só agora, e depois só agora e só agora. Ele é estático. O banco de dados está vivo o tempo todo. Ele vai se alterando. Vai se alterando o tempo todo. Então esse momento é diferente daquele momento. Isso que faz ele ele se corromper muito fácil. Porque ele era mal estruturado, talvez? Era limitação de tecnologia. Era limitação de tecnologia do tempo mesmo. Isso mesmo. Entendi.